Olá, pessoal. Estamos retornando aí para o nosso quarto e último bloco da aula de hoje, referente ao contrato de seguro, né? E nós estávamos analisando, então, a indenização em caso de seguros patrimoniais, e agora a gente vai ter que analisar a indenização, né, e as regrinhas pertinentes aí ao seguro de pessoas. Então, indenização e regrinhas pertinentes ao seguro de pessoas. Olha lá. Quais são os bens jurídicos garantidos, protegidos no contrato de pessoa? Nós temos o seguro de vida, em que se protege a vida do segurado, mas, claro, a indenização não é paga a ele, porque o sinistro é a morte daquela pessoa, daquele segurado, né? Então, ele gera, na verdade, estipulação em favor de terceiro, porque o segurado vai prever, então, um terceiro que vai ser beneficiado pela indenização. Também é possível a proteção em caso, como bem jurídico, a integridade física, né? Como bem jurídico, a integridade física. No seguro, então, de acidentes pessoais e invalidez. Né? Isso é muito comum, por exemplo, a empresa fazendo o seguro aí, né, para os seus empregados, né? Porque, havendo então um acidente do trabalho, né, além do auxílio doença, o auxílio acidentário, aí, né, em caso de dano material ou dano moral, a seguradora seria acionada e custearia esses danos. Né? E também é possível, olha que interessante, né, dentro do seguro de pessoas, a proteção de uma expectativa futura, que é a chamada previdência privada. Né? A previdência privada é um seguro de pessoas, né? Pagando, então, ou aposentadoria ao próprio segurado, ou em caso de falecimento desse segurado, pagando então pensão por morte a terceiros beneficiários, né, familiares, herdeiros ou dependentes econômicos desse segurado. Então, nós temos essas três modalidades de bens protegidos: a vida, a integridade física e expectativa futura, no caso da previdência privada em complementação de uma previdência pública, né, que é regida pelo direito da Seguridade Social, direito trabalhista e direito previdenciário. Agora, veja que um mesmo contrato de seguro, ele pode prever essas três modalidades de bens jurídicos protegidos. Pode ser um seguro de vida, né, também em caso de violação à integridade, né, e também em caso de pagamentos de pensionamentos ou aposentadorias futuras. Mesmo contrato de seguro, protegendo essas três modalidades de bens jurídicos. Né? Agora, veja que a ideia por trás de um contrato de seguro de pessoa é a proteção a longo prazo. Né? Ninguém faz um contrato de seguro pessoal, e nem pode fazer, a gente vai ver por quê, pensando na violação da vida ou da integridade física ou de pagamentos futuros, no caso da Previdência, para algo imediato, né? Com imediatismo. Não, é tudo a ser indenizado, né? Sinistro ou indenização a longo prazo. Já é diferente de seguro de dano patrimonial, né? Seguro de dano patrimonial é algo bem restrito, né? É algo bem restrito, que é feito aí, né, para curto prazo até. Por exemplo, eu posso pleitear uma viagem, né? Eu posso pleitear uma viagem e não tenho seguro de veículo, mas contratar o seguro de veículo já para essa viagem, né? Só para essa viagem, imediatamente a essa viagem. Então, o seguro patrimonial ele já trabalha com interesses mais imediatistas aí. Bom, pessoal, a fixação do prêmio em caso de seguro de pessoas, né? Lembrando que o prêmio é o valor que o segurado paga à seguradora para fins de efetivação do contrato de seguro. Né? E essa fixação desse prêmio, no caso de seguro de pessoa, normalmente ele é periódico, ou mensal ou até anual. E como o contrato de seguro ele tem uma perspectiva a longo prazo, normalmente esse contrato de seguro pessoal, ele é renovado aí, né, de tempos em tempos, ele é renovado periodicamente,
mantendo-se o próprio contrato, as cláusulas contratuais de ano a ano, de renovação a renovação. Né? E o valor do prêmio, ele é calculado com base na expectativa de vida da pessoa e nos riscos assumidos por aquela pessoa, né? Então, o cálculo atuarial aqui que leva a seguradora a calcular o prêmio é sempre com base, então, na expectativa de vida da pessoa e os graus de risco que ela assume em sua vida, né? Então, veja, se a pessoa que faz o seguro de vida é muito nova, provavelmente o valor do prêmio vai ser mais baixo. Ao passo que a pessoa que faz um seguro de vida, se ela tem mais idade, ou a seguradora nem faz seguro, ou a seguradora vai cobrar também um prêmio maior, porque com a pessoa com mais idade, a expectativa de vida dela é menor. Então, provavelmente, ela vai pagar menos tempo de prêmio até a ocorrência do sinistro, que é o falecimento dela, e gerando, então, a obrigação da seguradora indenizar. E, portanto, né, a seguradora, na prática, assume um risco maior. E se a seguradora assume um risco maior, ela vai transportar isso para o prêmio, ela vai cobrar um prêmio também maior. Né? E é por isso, pessoal, que existe licitamente uma tabela etária, a SUSEP permite isso, existe licitamente uma tabela etária de majoração de prêmios, de incremento de prêmio à medida que o segurado vai tendo uma idade mais avançada também. O que não pode é grandes saltos, isso aí não pode, isso aí o Código de Defesa do Consumidor não admite, mas uma tabela etária que vai gerando proporcionalmente uma majoração do prêmio, a SUSEP admite sim. Porque na prática, conforme o segurado vai tendo mais idade, há sim, né, por regras empíricas aí, maior possibilidade dele vir a falecer, gerando sinistro e o dever de indenização. E, pessoal, também o valor do prêmio, ele é calculado conforme os graus de risco que aquela pessoa assume, né? Em razão do modo de vida dela, ou em razão até da profissão que ela exerce. É claro que um piloto de testes, um astronauta, em razão dos riscos inerentes da profissão dele, vai pagar também, vai ter seguro de vida, né? Vai ter seguro de vida e vai pagar um prêmio maior do que outras pessoas que não exercem uma profissão tão arriscada quanto, né? Claro, o piloto de testes, o astronauta, ele vai pagar muito mais do que nós, simples mortais aqui, que não assumimos inerentemente às nossas profissões riscos tão elevados quanto aquelas pessoas, né? O piloto de teste, o astronauta. Bom, pessoal, a indenização, no caso de seguro de pessoas, ela pode ser pago em um montante único, de uma só vez, né? Ou então ela pode ser paga de forma periódica, como acontece em seguros privados, né, em previdência privada aí, que tem pagamento de pensões ou de aposentadorias, né, mês a mês. Né? Isso aí é convencionado no próprio contrato de seguro, ou para pagamento imediato, como normalmente é o seguro de vida, ou então para pagamento periódico, como é o seguro por invalidez, ou então previdências privadas aí. E veja que no seguro de pessoas não há limite ao valor da indenização, porque a gente já comentou nos nossos encontros aqui que a vida não tem valor inerente, a vida não tem valor quantificável, né? E aí, então, o seguro de vida, o seguro de pessoa, ele não tem também limite máximo. Agora, veja, se a indenização a ser paga contratada é maior, proporcionalmente o prêmio a ser pago pelo segurado também vai ser maior. Né? Então, não tem limite, mas a majoração da indenização majora também proporcionalmente o prêmio. Né? Então, vai ficar mais caro aquele seguro e o segurado, claro, ele quer mais, mas ele tem condição de pagar, ele tem que ter condição de pagar um prêmio maior também. Né? Ele tem que ter condição de pagar um prêmio maior
também. Bom, e agora a gente trabalha as espécies propriamente de seguro de pessoas. E o primeiro que a gente já viu, né, que a gente já comentou, é o próprio seguro de vida, né, chamado seguro de vida ordinário, comum ou propriamente dito, que é aquele em que o segurado contrata o seguro de vida da sua própria vida. E em caso de falecimento dele, é pago uma indenização, não a ele, porque ele faleceu, mas a terceiros indicados por ele, né? O que configura aí a famosa estipulação em favor de terceiro. Agora, é interessante notar que é lícito, é possível que o segurado contrate o seguro de vida, mas não garantindo a própria vida, garantindo a vida de terceiro, e que ele, então, segurado, é o beneficiário. Por exemplo, eu posso fazer um contrato de seguro, não da minha vida, mas da vida da minha mãe, da minha esposa, né? E em caso de sinistro, né, que é o falecimento delas como seguradas aí, né, a seguradora, então, pague indenização a mim. Isso é lícito, isso é possível. E tem gente até que vê isso como uma forma de investimento, né? Por exemplo, fazendo aí o seguro desse outrem, da vida de outrem aí, né, que eventualmente pela idade tem uma chance de vir a falecer antes, né, e se vindo a falecer, a seguradora vai indenizar então aquela pessoa que contratou e que segurou a vida de outrem, né? Então, nesse caso, a gente tem um contratante, nós teremos um segurado, que é um terceiro, estando segurado, na verdade, a vida desse terceiro, e em caso de falecimento desse terceiro, a seguradora vai ter como beneficiário o próprio contratante. Isso é possível também, né? Segurar a vida de um terceiro, se pondo como beneficiário desse seguro. Isso é lícito, não tem problema nenhum. Agora, para fazer esse seguro de vida de terceiro, não é beneficiando o terceiro, é segurando a vida de terceiro, a legislação exige que o contratante decline o motivo pelo qual ele está segurando a vida de um terceiro. Veja só, se esse terceiro que tem a vida garantida é parente do contratante, o motivo é implícito, o motivo é presumido, né, em razão do parentesco aí. Agora, se esse terceiro que tem a vida garantida pelo contratante não é parente, aí sim é necessário que o contratante decline, de fato, o motivo pelo qual ele está assegurando a vida desse terceiro. E esse motivo fica consignado no próprio contrato de seguro. É o que diz para a gente o artigo 790 do Código Civil. Então, o 790 permite, mas exige a declinação do motivo. Se é parente, o motivo é presumido. Se não é parente, esse motivo tem que ser declinado e vai ficar constando do próprio contrato de seguro área. Pessoal, e a outra modalidade de seguro, pessoal, que a gente tem aqui, olha que interessante, é o seguro de vida total ou de sobrevivência. A gente viu o seguro de vida ordinário, ou propriamente dito, que se dá em razão do falecimento daquela pessoa. E a gente tem uma outra modalidade de seguro de vida, que é o seguro total ou de sobrevivência, em que o sinistro não é a morte em si, mas é o lapso temporal. Então, estipula-se no contrato de seguro de vida total ou de sobrevivência que se o segurado sobreviver determinado período, ao término daquele período, a seguradora vai pagar uma indenização àquele segurado, né? Aquele segurado, né? Então, coloca lá, faça um contrato de seguro de vida total de sobrevivência de 10 anos ou 20 anos. Ao término desse período, se eu não tiver falecido, a seguradora vem e paga a indenização. E veja que o nome dele, total ou sobrevivência,
demonstra ou denota a própria ideia. A ideia é que, se a pessoa sobreviver àquele período de tempo, pode ser que ao término daquele período ela não tenha condições de exercer a sua própria profissão, né? Ela não tenha condição de exercer a sua própria profissão e, portanto, não tem condição de autossubsistir ou garantir a sua sobrevivência. Quem o fará, então, é a própria seguradora. É a própria seguradora. Esse é o contrato total ou de sobrevivência aí. E o que, na verdade, acontece, né, é uma modalidade mista, né? Faz o seguro de vida ordinário, porque se havendo falecimento, a seguradora indeniza, ou então, né, ou conjuntamente, o seguro total. Se a pessoa não falecer naquele período, é pago, então, a indenização pela sobrevivência ou para manutenção daquela pessoa, né? Então, estipula um período, se morrer naquele período, paga, se não morrer naquele período, indeniza da mesma forma aí, né? Bom, pessoal, quem que é o beneficiário do seguro de vida? É sempre um terceiro, né? Porque, em regra, o segurado ele vem a falecer. E esse terceiro, ele é de livre escolha pelo contratante. Esse terceiro é de livre escolha pelo contratante. O contratante que vai indicar quem é esse terceiro. E a gente já comentou aqui que esse terceiro beneficiado aí, ele não se sujeita às regras, né? Ele não se sujeita às regras de direito da sucessão. Então, ele não é obrigado a colacionar, ele não é obrigado a repartir a título de herança, nada disso. Ele não é obrigado a participar de inventário, porque são regras próprias do próprio contrato de seguro e que não são regradas, não são normatizadas pelo direito da sucessão. Agora, se o segurado não prevê alguém em específico, se o segurado não prevê alguém em específico, portanto, houve omissão do segurado, aí a legislação, mas a legislação securitária, não é o direito das sucessões, é a legislação securitária, ela vai prever, então, quem vai ser o beneficiário em razão da omissão do próprio segurado. E o que a legislação diz? Que, em caso de omissão, será beneficiário metade ao cônjuge e metade aos herdeiros do segurado, respeitando a ordem de vocação hereditária. E a ordem de vocação hereditária é, sim, prevista pelo direito da sucessão, mas não é a aplicação do direito da sucessão, é a aplicação da norma securitária que remete ao direito da sucessão. E seguindo a ordem de vocação hereditária, a gente tem os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, os colaterais até quarto grau e o companheiro ai. Pessoal, e veja que se não existir ninguém nessa ordem de vocação hereditária, não existir ninguém nessa ordem de vocação hereditária, nem metade ao cônjuge, porque não tem cônjuge, e nem metade aos herdeiros, porque não tem herdeiro, o seguro ele vai para quem conseguir demonstrar dependência econômica com o segurado, né? Então, a última regra, a regra mais subsidiária aí, é inexistindo previsão expressa do segurado, inexistindo cônjuge ou herdeiro, indenização pelo seguro pessoal de vida, né, total, né, enfim, ele vai aí para quem conseguir demonstrar dependência econômica aí. Bom, pessoal, e quando a gente fala sobre isso, sempre vem a pergunta, professor, então o seguro de vida, a indenização é paga para quem o segurado indicar? Sim. E o segurado, ele tendo indicado uma pessoa, ele pode substituir essa pessoa? Pode, a qualquer momento, bastando que o segurado, então, notifique, comunique a seguradora, e a seguradora é obrigada a promover imediatamente essa alteração.
E veja que isso é um direito potestativo do segurado, né? Independe, portanto, de anuência ou concordância ou veto da seguradora. Não, a seguradora é obrigada a promover imediatamente essa alteração aí, né? Ela é obrigada imediatamente a promover essa alteração. Bom, pessoal, e para a gente finalizar, né, a discussão do pagamento de seguro de vida em caso de suicídio. Olha só, antigamente havia uma discussão muito grande, porque o seguro, o suicídio, né, é uma violação dolosa ao próprio bem protegido. Então, entendia-se assim, ou buscava-se justificar que a seguradora ela não estava obrigada a pagar em caso de suicídio, porque o próprio segurado, então, dolosamente violou o próprio bem segurado. No entanto, pessoal, a jurisprudência, ela muito antigamente aí, já havia se posicionado no sentido de que, mesmo em caso de suicídio, é obrigada a seguradora a pagar, sim, a indenização. Só isentaria a seguradora de pagar a indenização em caso de suicídio premeditado. No seguinte sentido, a pessoa já tinha intenção de se suicidar e já com intenção de se suicidar, faz o contrato de seguro e após se suicida, né, com intenção, então, de obrigar a seguradora a pagar a indenização. Se ficar provado que o suicídio foi premeditado, já se tinha a ideia de suicídio e quando se celebrou o contrato com intenção, na verdade, de obrigar a seguradora a pagar, esse suicídio premeditado, e desde que provado, isentava, então, o pagamento da indenização pela seguradora, né? Quem diz isso para a gente é a súmula 61 do STJ e a súmula 105 do STF, no seguinte texto, de que o seguro de vida cobre suicídio não premeditado. Ou seja, feito o seguro quando ainda não se tinha intenção de se suicidar. Agora, claro que se ficar provado que o suicídio era premeditado, quando se fez o seguro já intenção de suicídio, aí esse suicídio premeditado ilidiria a obrigação da seguradora em pagar a indenização em caso de suicídio. Bom, só que veio, pessoal, o Código Civil de 2002, e o Código Civil de 2002, no artigo 798, trouxe um elemento a mais aí nessa ideia, que é um elemento temporal. E o Código agora diz o seguinte, que o beneficiário não tem direito ao capital segurado quando o segurado se suicida nos primeiros 2 anos da vigência inicial do contrato. Né? O que significa que o Código criou uma presunção de premeditação. Né? O Código criou uma presunção de premeditação. Então, o Código presume absolutamente que, se feito o seguro e havendo suicídio com menos de 2 anos da realização desse seguro, é porque havia premeditação e, portanto, a seguradora está isenta do pagamento da indenização. Então, veja que hoje só há, de fato, pagamento de seguro em caso de suicídio se esse suicídio ocorreu há mais de 2 anos da celebração do contrato de seguro. E veja que pode ser um contrato só ou pode ser reiteração do contrato, né? Renovado ano a ano, mas cujo primeiro contrato, que o contrato inicial, tem mais de 2 anos da data da morte pelo suicídio aí. E, ratificando que essa é uma presunção absoluta, veio então o STJ e editou a súmula 610 em 2018. Essa súmula aqui, ela é de 2018. E fala o seguinte, olha lá, o suicídio não é coberto nos primeiros 2 anos de vigência do contrato de vida. Né? Não é
coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de vida aí, né? Agora, não paga a indenização, porém, ressalva o direito de devolução do prêmio. Então, o suicídio, em 2 anos, não gera direito à indenização, mas a seguradora ela é obrigada a restituir o valor do prêmio pago nesse período. Pessoal, e para a gente terminar, olha só, algumas observaçõezinhas aí. Primeiro, olha só, a colocação em risco esporádico não gera isenção de indenização, né? A colocação em risco esporádico não gera isenção de indenização. Então, a pessoa não é piloto de avião, não é profissional do paraquedismo, mas ela resolve eventualmente pular de paraquedas e ela acaba falecendo em razão daquele salto de paraquedas. Era algo eventual. Então, essa colocação de risco, essa até majoração de risco, mas por ser algo eventual, não gera isenção do seguro. E por fim, pessoal, é muito comum seguro de vida em grupo, né? É muito comum seguro de vida em grupo. E a gente tem umas regrinhas pertinentes ao seguro de vida em grupo. Ele é convencionado através de empregador ou associação, né? Quem paga o prêmio é esse empregador ou essa associação, não é o próprio segurado. Quem paga o prêmio é o empregador ou a associação. Porém, veja que uma vez contratado pelo empregador ou associação, e mesmo que o prêmio tenha sido pago pela empregadora ou pela associação, com a ocorrência do sinistro, a negociação é direta entre o segurado e a seguradora. Não se faz necessário a intermediação pelo contratante, pelo estipulante, que é o empregador ou a associação. E, por fim, claro que esse grupo é mutável, porque as pessoas vão, de fato, ou morrendo, ou eventualmente sendo demitidas ou excluídas por exclusão direta ou por vontade própria desse grupo, e claro, então, esse grupo é mutável. Quem deixa o empregador ou associação passa a ser excluída também do grupo, então não vai ter direito ao seguro de vida coletivo, e quem ou é contratado por esse empregador ou se torna associado, imediatamente também passa a fazer parte do grupo e passa a fazer jus ao seguro de vida e à indenização. Pessoal, com isso, nós terminamos aí o nosso 4º bloco, né, e a nossa aula de hoje. Eu vou interromper a gravação, agradecendo a presença e a paciência de todos, e a gente continua oportunamente. Um grande abraço a todos.